O fim de semana foi de diversos chamados no Corpo de Bombeiros de Januária. Vamos saber quais foram essas ocorrências. Um final de semana bastante alterado para os militares do Corpo de Bombeiros, 7º Pelotão em Januária. Sobre as ocorrências eu vou conversar com o Sargento De Paula. Sargento, vamos começar falando da ocorrência do chamado da sexta-feira, no combate a um incêndio em uma área grande ali próximo ao Instituto Federal. Positivo. Na sexta-feira, dia 18/9, no início da tarde, o Corpo de Bombeiros foi acionado via 193 para combate a incêndio em vegetação nas proximidades do Instituto Federal do Norte de Minas, lá o IFET. Certo? Chegando lá, já tinha uma grande área queimada, uma grande quantidade de material denso e seco, vegetação densa e seca. Tá? Então, a guarnição BM optou em realizar o combate indireto, tá? Que foi com a realização com a ajuda da autobomba tanque, tá? E mais o auxílio de 2 tratores agrícolas e uma retroescavadeira para realizar a questão do acero. Depois dessa tática, dessa técnica utilizada lá, que foi de fato controlada a questão da propagação desse incêndio, O mesmo estava indo em direção a algumas residências próximas do local. E foi necessário fazer essa técnica, para que esse fogo não expandisse ainda mais, Positivo. O Corpo de Bombeiros utiliza dessas 2 técnicas, Às vezes o ataque direto, quando é permitido, com a utilização de abafadores e bombas costais, e o militar direto na frente do incêndio, e também nesse caso do incêndio do Instituto Federal, lá próximo, como tinha um material muito denso, seco e um incêndio de uma proporção maior, optou-se pela utilização do ataque indireto, E através disso o Corpo de Bombeiros auxilia também, ou pede o auxílio de maquinários agrícolas também, E às vezes até ajuda também de caminhão-tanque também, o que efetivamente ajuda muito no combate às chamas. Tá certo. Agora, vamos continuar falando de combate a incêndio. Além desse, teve um outro combate neste domingo. Sim, no domingo, no início da tarde de ontem também, do dia 20/9, na comunidade de Formosa, aproximadamente 10 quilômetros daqui de Januária, nós fomos acionados também via 193, tá, para combate a incêndio em vegetação, A guarnição munida de EPIs, tá, de proteção, deslocou até o local, tá. Chegando lá já havia mais de uma grande área já queimada e uma linha de frente de fogo de aproximadamente 1 quilômetro, que se deslocava inclusive em direção à residência do solicitante, o que fez contato via 193. Lá a guarnição optou-se pela realização do combate direto, tá? Munida de materiais de sapa, abafadores e bombas costais. Foi possível, no início da noite, fazer o controle das chamas. A gente sabe que a investigação, para saber se o incêndio foi criminoso, se foi acidental, não é um papel do Corpo de Bombeiros, mas é um papel do Corpo de Bombeiros orientar e dar dicas, principalmente nessa época, as pessoas que têm essas áreas aí, muitas vezes a gente fica sem saber como é que essas pessoas estão utilizando para fazer a queima, da vegetação. Sim, positivo, o Corpo de Bombeiros costuma alertar sempre a questão do período, desse período de seca. A gente costuma dizer que o acidente ele acontece quando a prevenção falha. E nós temos que trabalhar com a prevenção a todo momento, certo? Então, assim, a gente tem uma associação de fatores nesse período, sendo eles o tempo mais seco, a umidade relativa do ar mais baixa, uma vegetação mais densa e seca e de um volume maior. Nós tivemos um volume de chuvas maior do início do ano. Isso gerou, fez com que essa vegetação tornasse uma proporção e um volume maior. Tá? Isso associado também a um período, Paulo, de ventos mais intensos e fortes. Então, associado a toda essa questão aí, às vezes a pessoa vai fazer uma queima controlada e não faz a devida proteção daquele local, daquele pasto, daquela área que vai ser queimada. Que proteção seria essa? Faz um acero devidamente no local. E associado a esses fatores que eu falei anteriormente, é grande propícia aí a realização e acontecer um incêndio que sai das proporções e vira uma situação muito mais grave. Muito obrigado. Vamos passar para um outro assunto. Como eu falei no início, é um final de semana de alterações, de ocorrências, e a gente vai começar aqui primeiro de um telhado, que desabou em uma residência e a unidade aqui acabou sendo acionada. Positivo. Esse acionamento foi também via 193, na madrugada agora de dia 20/9, do domingo, tá? Aqui na comunidade de Barreirinho, Fomos acionados para uma ocorrência de desabamento de um telhado com 2 vítimas no local, Então a guarnição de bombeiros equipados com EPI deslocou
com a viatura de salvamento e a unidade de resgate também. Chegando até o local lá, né, foi verificado que as duas vítimas, né, uma criança de 6 anos de idade e uma senhora já de 66 anos, se encontravam já fora da residência, fora dos escombros, tá, apresentando ambas aí ferimentos mais leves, né, a criança com um corte contuso na cabeça e a senhora com um corte no membro superior esquerdo, né. Então o Corpo de Bombeiros realizou todo o atendimento aí e conduziu as duas vítimas para o Hospital Municipal da cidade, né. E também, ao mesmo tempo, foi orientado ao restante da família, né, que não permanecesse na residência lá, até uma avaliação posterior por parte da Defesa Civil dos danos estruturais que foram causados. Agora, Sargento De Paula, falamos há pouco de acidente, incêndio, aliás, em área de vegetação, mas teve incêndio em residência também? Positivo. Também, nessa madrugada agora do dia 20, do domingo, né, aqui no bairro Margarete, também fomos acionados para um incêndio em residência também. Esse incêndio iniciou-se em um dos cômodos, né? São 5 cômodos na casa, iniciou um dos cômodos. O incêndio, infelizmente, lá acabou com muito material eletrodoméstico e um dos cômodos, o telhado veio a desabar, né? Mas, felizmente, não houve vítimas nesse incêndio, né? O Corpo de Bombeiros utilizou aproximadamente 2.000 litros de água para efetivar o combate às chamas e a família também foi orientada a não permanecer na residência só após uma avaliação estrutural por parte da Defesa Civil para retornar à mesma. Ok. E para concluir, um fato ainda mais triste de todos, que nós já relatamos aqui deste final de semana pelos bombeiros, o registro de um afogamento na tarde deste domingo. Quais são os detalhes desse afogamento? Sim, o afogamento ele aconteceu lá no conhecido como Clube de Pesca Carcará, né, às margens esquerdas do Rio São Francisco, né, onde, segundo testemunhas, né, ribeirinhos relataram que um pescador estava jogando a rede, né, a tarrafa, onde no último lançamento veio a cair no canal lá, né, a submergir nas águas do Rio São Francisco, não conseguindo retornar. Então, de imediato, a guarnição bombeiro deslocou até o local, tá, munidos de EPI e equipamentos de mergulho. Realizamos as buscas submersas, né, até o início da noite de ontem, do domingo. Tá? Não obtivemos êxito nesse primeiro momento, tá? Até porque o local é de uma profundidade maior, uma correnteza um pouco mais forte. Existem muitos galhos de árvores submersos, o que dificultou em parte o trabalho por parte da guarnição. Então não obtivemos êxito na parte de ontem à noite. E hoje, por volta das 5h30 da manhã, uma outra equipe de mais 3 militares deslocou até o local para dar continuidade às buscas. É mais uma dica para... O tempo está quente, o pessoal procura rios, e aí eu tenho cuidado com a água, né? Para registros assim. Perfeitamente, né? Então é um período mais quente, onde as pessoas tendem a procurar rios, balneários e cachoeiras, e o Corpo de Bombeiros foca sempre a questão do alerta e a segurança e a prevenção nesse momento, né? A gente sempre relata a questão, principalmente de crianças, não deixar crianças, né, sozinhas nesses locais, sempre acompanhadas de um adulto ou de um responsável. Se você for até um local desse, conheça aquele local da qual você vai entrar. Se for um rio, uma cachoeira, verifique a profundidade, verifique a correnteza, verifique com outras pessoas, né, acerca da situação daquele local, né? E uma outra dica também é a questão de associação de bebida alcoólica com a utilização da água também. Assim como bebida e direção não combinam, a mesma situação também. O uso excessivo de bebida e a utilização de rios balneários também é um fator primordial para algum acidente vir a acontecer. Ok. Eu quero agradecer aqui o Sargento De Paula, do 7º Pelotão do Corpo de Bombeiros em Januária, por essas informações. E a gente sabe que o Corpo de Bombeiros sempre à disposição da comunidade, ligando no 193.